Grécia, na Roma, em outros países ao lado de Israel havia idolatria. Eles já adoravam alguns outros deuses lá, estranhos, como a rainha do céu, era uma das quais eles mais adoravam. Até em Jeremias ele vai falar sobre isso. E o que mais nós entendemos aqui, irmãos, é que Jesus é o único que pode nos garantir a salvação. Se Maria pudesse nos garantir uma salvação, se através de Maria eu e você tivéssemos alguma salvação, com certeza Deus deixaria algum versículo na Bíblia, alguma passagem na Bíblia, a qual nós deveríamos levar nossa oração ou adoração a Maria. Porque Deus ele é justo, de maneira nenhuma ele iria tirar de Maria esse direito se lhe fora dada. Porém, o único nome, a qual a Bíblia diz que é o único nome que é adorado nos céus e na terra, é o nome de Jesus. Aonde também está escrito que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor e Salvador. Então, por isso que aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, deixou escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo há redenção, somente em Cristo há a salvação. E como eu disse, Maria era sim um modelo a ser seguido, por ter sido uma mulher de Deus, uma mulher a qual se esforçou para alcançar a sua salvação, qual se esforçou para cumprir o propósito que Deus entregou na vida dela. Todos os dias Deus entrega para mim ou a você uma missão. Temos uma missão nessa terra, de nos esforçarmos para fazer o bem em meio dessa geração incrédula e adúltera. Se fosse nesse tempo em que Jesus iria nascer, poderia ter sido uma outra mulher. Poderia ter sido uma Ana, poderia ter sido uma Beatriz, uma Rafaela, uma outra Maria. Poderia ter sido qualquer uma outra que estivesse agradando a Deus. No meio dessa geração incrédula, e Deus vê-se nela um coração sincero, como viu em Noé. Um coração justo, um coração reto e temente a Deus. Mas foi naquela época. Só que não quer dizer, por Deus ter escolhido ela e ter lhe dado um privilégio de carregar no ventre o seu filho, Jesus Cristo, que ela agora passou a ser uma deusa. Uma pessoa a qual pode interceder por mim e por você. Que não pode. O único a qual intercede por mim e por você, a Bíblia vai dizer, é Jesus Cristo. É o único sumo sacerdote que intercede por mim e por você, é Jesus Cristo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9, a Bíblia vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu repito, Maria sim foi um modelo a ser seguido, seguiu seus passos, seguiu o que ela fez em termos de adorar a Deus. Assim como Paulo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele disse, repreendeu uns ali que diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, outro eu sou de Apolo. E ele diz: por acaso eu morri por vocês? Por acaso foi Pedro quem salvou vocês? Cefas era Pedro. Por acaso foi Apolo quem derramou o sangue dele na cruz por vocês? Ou foi Maria quem salvou vocês? Não. Ele diz: Paulo pregou, Pedro regou, Apolo cultivou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem deu o crescimento na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, foi o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. Nós só somos apenas instrumentos nessa terra, para cumprir a vontade de Deus. Maria foi um grande instrumento de Deus na terra. E ela cumpriu o propósito dela. E hoje espera o seu galardão. Assim como eu e você temos que nos esforçar para alcançar esse galardão. Aí eu vejo, perdão da palavra, mas eu vejo alguns hereges aí, que entraram na igreja evangélica
na igreja cristã e depois voltaram dizendo que a mãe o chamava, que ele recebeu da mãe um convite e se sentia longe de tudo, estava na escuridão. Meus amados irmãos, não tem como a pessoa ter um encontro com Cristo e voltar atrás. Desculpa aqui, licença. Não tem como a pessoa ter um encontro com Cristo e voltar atrás, meus irmãos. Jesus disse assim, ó: todos aqueles que é dado por meu Pai a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. De maneira nenhuma Deus nos lança fora. Como é que eu vou estar enganado e querer voltar para o caminho de onde eu vim? Veja só. Olha o que vai falar aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele vai dizer: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, vírgula, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O São Paulo, como é conhecido, deixou escrito isso para mim e para você. Não é a Maria que é intercessora por mim e por você. A Maria nem sequer sabe do que está acontecendo na terra. E até mesmo essa idolatria que lhe é dada, ela não tem culpa nenhuma. Ela nem sequer está sabendo o que está acontecendo na terra, porque ela está no descanso, a Bíblia diz. E quando ela se levantar, quando ela acordar do descanso para receber o seu galardão, quando Deus despertar os santos que hoje dormem, para receber o seu galardão, ela será uma das que vai receber. Mas esses hoje que levam a ela a sua oração, a sua petição, a sua causa, para que ela leve até Deus, está errado. O único véu que nos separava de Deus era o véu ali que tinha no Santo dos Santos, na época dos judeus, dos fariseus, na época da lei de Moisés, a qual nos separava do Santo dos Santos. Só um sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ali levar as nossas orações, as nossas petições até Deus. E se esse sumo sacerdote estivesse em pecado, em erro, ao entrar ali naquele templo, ele era consumido pelo poder de Deus e ele morria lá dentro fulminado. E por isso ele entrava com uma corda amarrada na cintura e um sino, para ele ficar orando ali, arrodeando a arca, e o sino ficar balançando, para a pessoa saber que ele não estava em pecado. E por isso ele tinha que entrar com esse sino e essa corda, porque se acontecesse dele estar em pecado e morrer lá, o povo tinha que puxar ele, porque o povo não podia entrar no Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, os panos ali daquele tempo foi rasgado. Ou seja, hoje eu e você temos livre acesso. Em um dos últimos vídeos a qual eu preguei, eu falei sobre isso, que ali o véu foi rasgado. E nós tivemos o livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Através de Cristo, eu e você temos essa liberdade de chegarmos diante de Deus e falarmos o que está acontecendo. Mesmo Ele já sabendo, Ele quer ouvir de mim e de você, para nos dar cura, porque Ele é o nosso Pai, para nos dar restauração, para nos dar vida e vida com abundância. Em 2 João, é isso mesmo. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: Cristo é o verdadeiro Deus e Ele deve ser adorado. Ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro Deus, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, ele deixa um conselho, João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para que eu e você entenda, Efésios, capítulo 2,
o apóstolo Paulo vai deixar escrito para mim e para você, do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o principado potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi em Jesus Cristo que eu e você tivemos vida. Não foi em ninguém outro, não foi em nenhum outro. Foi em Cristo Jesus que tivemos vida. E somente nele temos a salvação. Antes andávamos errados nas bebedeiras, nas prostituição, no vício das drogas, do álcool, no vício de jogos, digamos, estrupadores, ladrões, malfeitores, todos esses que hoje aceitaram o Senhor Jesus e se arrependeram de verdade dos seus atos, dos seus maus caminhos e aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem vida em Cristo. Esse tem vida em Cristo Jesus. Mas muitos, o apóstolo João também, em uma das suas cartas, ele vai dizer que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Muitos anticristos. E nós vemos muito isso hoje, irmãos. Muitos escândalos na igreja evangélica e em outras religiões, querendo bagunçar a mente das pessoas para não dar crédito ao evangelho genuíno. Porque o evangelho genuíno hoje é um enfado para as pessoas. As pessoas não querem mais ouvir, não querem mais entender, porque está tão bagunçada a sua mente, tão confusa, que elas não conseguem discernir mais o que é certo e o que é errado. Não deixe o Espírito Santo trabalhar na vida delas de uma maneira que elas consigam entender verdadeiramente o chamado de Deus para a alma dela. Deus quer te tirar desse mau caminho que você está. Desse pecado que tanto te contamina, que tanto te acusa, e você não sabe o que fazer. Deus quer te tirar desse pecado. Deus quer curar a sua alma, Ele quer restaurar o seu sorriso. A sua felicidade está em Cristo Jesus. Se hoje você sofre no seu casamento, se hoje você sofre com um filho nas drogas, com um filho na perdição, no álcool, no vício, ou na criminalidade, na facção, Deus quer te libertar. Deus quer libertar o seu filho. Deus quer cuidar da sua família. Mas você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Você precisa confiar nele como sendo o único que pode mudar a sua história. Porque ele é o único que vai mudar a sua história. Então ele vai dizer no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Vou ler o versos 5, né? Eu parei no 4, então vou ler o verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Quando eu faço algo bom, eu faço porque é minha obrigação como ser humano é fazer as coisas boas, é ajudar o próximo, é estender a mão necessitado, é estender a mão que está caído. Não é por causa das minhas obras, as minhas boas obras que eu vou ser salvo. Não, é pela graça, é pela fé e por guardar os mandamentos de Cristo. Não adianta você fazer o bem a um e maltratar outro. Não adianta você ajudar um e desprezar outro. Perdão. Não adianta eu e você... O ventilador aqui tá forte o vento aqui. Não adianta eu e você querermos nos esforçar como um homem rico que chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus cita para ele os 10 mandamentos. Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Se exaltando. Como fazer o bem, fazer o que está escrito ali, já bastava. Mas Jesus testou ele e disse assim: então vende tudo o que tu tem e dá aos pobres e me segue, porque tu terás em dobro tudo no reino de Deus. Aquele homem saiu triste dali, porque era um homem muito rico. Ele preferiu a riqueza
em vez de Deus. Ele preferiu a glória dos homens do que a glória de Deus. Ele preferiu agradar a si mesmo do que agradar a Deus. Então, para mostrar, no verso 7 do capítulo 2 de Efésios, vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para os que andassem, para que andássemos nelas. Não é pelas obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixou de fazer, e sim pela fé. Pela fé de que Jesus morreu pelos seus pecados, pela fé de que Jesus te tirou do poço, pela fé que Jesus te tirou do lamaçal, pela fé que você entendeu que sem Jesus você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Por isso Jesus disse assim, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Pode porventura uma criança de 5 meses, de 6 meses, escolher tal atitude? Crer em Jesus e ser salvo? Como posso eu batizar uma criança que não tem pecados? Que nasceu pura aos olhos de Deus e já é considerada santa, porque se ela morrer naquela situação em que está, em que se encontra, naquele estado que se encontra de bebê, de criança, ela vai para o céu, direto dos braços de Deus. Como pode uma criança dessa aceitar Jesus e ser batizado pelos seus pecados? Por isso a Bíblia vai dizer que o batismo é quando eu entendo o que é o pecado, quando eu sei o que é o certo e o que é o errado. E aí eu escolho deixar o errado, o velho eu, e entrar na presença de Deus, me arrepender dos meus pecados e ser batizado. Por isso ele também deixou um exemplo, que ele se batizou. Por que ele não foi batizado quando criança? E sim depois de adulto? Para nos deixar o exemplo que os nossos pecados, os nossos delitos são na maioria da nossa vida. Quando nos tornamos adultos, quando nos tornamos conhecedores do bem e do mal, aí sim devemos nos arrepender dos nossos pecados e recebermos a salvação. Quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor possa nesse momento abençoar a vida desse que me ouve, esse que deu crédito à Tua palavra, à pregação que foi dada hoje. Restaura o seu lar, a sua casa, a sua família. Restaura a nossa nação, o nosso país. Restaura, Senhor, a vida destes, ó Pai, que se desviaram do Teu caminho. Faze-os voltar para a Tua casa, para os Teus braços. E dê a eles, meu Deus, a graça do Senhor e a paz e a bênção em Cristo Jesus. Amém. Fiquem todos na paz.